Vamos fazer então a nossa oração inicial, tá bom? Então quem sentir a vontade para fechar os olhos, a gente sentir o nosso corpo dar aquela relaxada, né, gostosa, como se a gente sentisse a luz invadir por nossa fronte, todo o nosso corpo. Senhor Jesus, amado Mestre, estamos aqui mais uma noite de aprendizado em seu nome, para que possamos sempre evoluir. Ama e faz o que queres. Só temos sempre a agradecer a oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de estarmos em comunhão, todos juntos, mesmo à distância, mas todos unidos por uma intenção, todos unidos por um mesmo aprendizado, todos unidos com o mesmo objetivo, que é a evolução. E que tudo que seja aprendido hoje ou falado sirva de algum insight, de alguma reflexão para cada um de nós, que a gente possa sempre sair da aula com aquele gostinho de querer saber mais, de querer se aprofundar mais, e que possamos estar aqui para ouvir, escutar, compartilhar e aprendermos uns com os outros. Peço, Senhor, que derrame as bênçãos, que a espiritualidade percorra cada lar de cada um deles que aqui estão e dos que também não puderam comparecer, que possam banhar seus lares com a sua luz, passando por cada cômodo, familiares, animais, e que essa luz seja presente também no seu ambiente de trabalho, que essa luz seja presente principalmente no coração de cada um, para que possa enxergar o que lhe é difícil, que possa aceitar o que não dá para ser mudado, que possa entender que estamos aqui para aprender e evoluir. Mestre, obrigada. Obrigada pela sua paciência e pelos seus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Então, bem-vindos à aula de história de hoje. Wagner, você pode compartilhar, por favor? Hoje a gente vai falar um pouquinho do momento histórico na Europa, quando surgiu, né, o kardecismo, né, a codificação, quando tudo aconteceu. Porque a gente sabe, né, que nos planos de Deus e da espiritualidade, assim como tem o planejamento encarnatório, né, de cada um de nós, e nós participamos dele de forma mais direta ou algumas vezes de uma forma menos participativa, mas que a gente sabe que existe um planejamento para tudo, né? Cristo veio na época certa, que era para ele vir, Moisés veio na época certa, que era para ele vir, e assim como Kardec e a codificação espírita, né, surgiu na época certa que tinha que surgir. A gente não sabe ainda, lógico, daqui para frente, se haverão outros movimentos grandes, outras intervenções ou interferências a que se tenha que se fazer no planeta, que traga, às vezes, uma outra, não uma nova verdade, mas que se traga novas visões de acordo com o adiantamento da humanidade, que talvez tenham que trazer ainda outras coisas. E aí o que a gente vai ver hoje por que a doutrina, né, vou falar assim da doutrina espírita, a codificação, Kardec, surgiu
né, nessa época, por que ele encarnou nessa época, e na França, na Europa. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse momento histórico e cultural, para tentar entender a decisão do plano espiritual, né, do planejamento espiritual para a nossa civilização, e por que foi, o que aconteceu naquela época. Então, só para vocês entenderem um pouco, é lógico que, mesmo quando a gente estuda aula de história sobre qualquer assunto, a gente sabe que os acontecimentos, eles são sempre interligados, né? Então, sempre vão acontecendo coisas antes, que aí vão gerando determinado acontecimento. A independência de um país não acontece da noite para o dia, foram acontecendo várias outras situações, rebeliões, enfim, e tudo mais. E também a gente vai ter que entender que já havia uma preparação muito anterior para que quando Kardec nascesse e começasse a exercer o trabalho dele, que ele já teve também a preparação dele, que a gente viu na biografia do Kardec, também teve toda essa preparação desse espaço e desse tempo para isso acontecer, tá bom? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pode passar, Wagner. Então a gente vai trabalhar com essa síntese desse momento cultural. Então, a gente tem que lembrar que na Europa, nessa época de 1800, anterior a isso, né, antes disso havia toda aquela questão do feudalismo, idade das trevas, né, os estados, entre aspas, estados que a gente diz nações, elas eram muito ligadas à monarquia, a religião misturada muito com o estado, né, então, os bispos interferiam, né, no direito das pessoas e também da política da época. Então, tudo isso era a forma como a sociedade era organizada, principalmente na Europa. E a gente vai focar um pouquinho mais na Europa, primeiro porque foi lá, né, que Kardec nasceu, na França, mas que a gente tem que pensar que todos os outros países, né, nos outros continentes, muitos deles eram colônias da Europa, de algum país da Europa, né? Então a América toda estava começando os seus processos de independência, né? Mas ainda muito ligados na Ásia, na Índia, na África. Então, se a gente fosse pensar, ainda era aquela visão eurocêntrica que a gente fala, que a Europa comandava, entre aspas, o mundo inteiro. Então, tudo que tinha que acontecer ali, porque é ali que estava concentrado o poder, tá? Então, não adiantava começar um movimento, talvez espiritual, dessa grandeza e dessa forma, nos países da América, porque eles nem eram países ainda, né? Ou na África, ou na Ásia, onde já havia religiões milenares muito bem sedimentadas, né? Então, tudo isso é pensado e é planejado, tá? Então, aqui, ó, então, para melhor compreender as raízes da história do Espiritismo, seu desenvolvimento e sua importância no tempo e no espaço, necessitamos verificar o movimento sociopolítico e econômico sob a ótica da França do século XIX, que é nessa época de 1800. Sua herança racionalista, amplamente conhecida nas diferentes áreas do conhecimento, filosofia, arte, ciências naturais, sociais, tecnologia, bem como nos vários domínios da ação social. Então, o que aconteceu também em relação à ética, à política, à economia, às revoluções, né, à parte histórica. Então, é importante a gente entender todo esse movimento. E aí a gente vai falar de duas frentes, vai? Uma, basicamente, sobre esse movimento iluminista e o outro sobre as guerras napoleônicas sobre Napoleão. E o texto que eu queria trazer para vocês, que eu vou mandar depois, eu vou achar ainda, é que fala um pouquinho da missão espiritual de Napoleão e Kardec, que é isso a gente vai amarrar no final da aula, e assim, quando eu achar o texto, que é um texto bem bacana explicando sobre isso, aí eu vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Pode passar, Wagner. Então, né, o século XIX foi caracterizado por essas grandes transformações, mas principalmente também por inúmeras conquistas científicas, né? Então, além de toda essa parte social que estava se revolucionando, econômica, visão de mundo, que a gente vai ver um pouquinho mais, também começaram a borbulhar todas essas conquistas, todas essas descobertas, tanto na área da ciência, na área da medicina, que trouxeram avanços, né? E o próprio Kardec,
quem lembra, né, disso de outras aulas, ele também se baseou no método científico para comprovar os fenômenos espíritas. Então, ele também se apropriou dessa corrente, né, dessa vertente que estava cada vez mais forte, impulsionando toda a Europa. Ele também se apropriou disso para mostrar que o mundo espiritual, ele é real e ele existe, tá? Então, a Europa mergulhava nessas lutas, né, renovadoras no âmbito social e político, e na França, ela também era uma grande referência, né, com esse desejo de liberdade, fraternidade, igualdade, que era o que pregava a Revolução Francesa também nessa época, tá? A parte social, principalmente os princípios democráticos, que começaram a vir mais fortemente com a queda de grandes impérios para se transformarem em nações-estado, né? Então, tudo isso também estava passando por um momento de transformação e que também a Revolução Francesa e a Era Napoleônica também trouxe essas alterações, né? E o Napoleão, ele tinha uma grande missão, né? Ele tinha uma missão, antes de encarnar, que foi atribuída a ele, de, entre aspas, preparar o terreno para que Kardec viesse depois, para trazer a doutrina espírita, né, da forma, a apresentação da doutrina espírita. Só que o Napoleão, ele não deu conta dessa missão a que ele se propôs, né? Ele acabou sendo levado pelo seu próprio poder, por outros interesses próprios e, entre aspas, se esqueceu da sua missão, a qual ele se propôs, logicamente, no plano espiritual. Então, tudo isso teve que fazer com que a espiritualidade, entre aspas, fizesse um rearranjo para que o planejamento continuasse. Então, era para o Kardec encontrar um terreno muito mais fértil, era para que ele encontrasse um terreno mais preparado para receber essas sementes, vamos assim dizer. E aí, isso não aconteceu da forma como planejada. Tudo bem até aqui? Gente, vocês vão falando. Tem a Joana Dark também, Oi? A Joana Dark, né, que eu vi um documentário recente dela e da ótica espírita, né? Como que ela foi muito importante para essa preparação também, que eu achei muito legal, porque a gente sabe da história dela na época de colégio, né? Aí depois de um tempo a gente revê de novo, revisita e vê as interferências espirituais que ela teve para poder fazer a missão dela lá também. É bem legal. Sim. E aí a gente vai percebendo, né, Wagner, como tudo vai sendo programado, né? Que nada está solto, tudo é interligado mesmo, né? Que um vai vindo na ordem certa para o outro. Então, voltando, então o século 17 e 18, basicamente, esse período do iluminismo, do desenvolvimento do iluminismo, e era um movimento intelectual que enfatizava a razão, a ciência e a busca pelo conhecimento. Então, a gente tem que lembrar que antes disso, não é que não havia razão, nem ciência, nem busca do conhecimento, só que isso estava atrelado muito ao poder da religião católica. Então, por exemplo, você não podia desenvolver tanto a razão porque você ia contra o que Deus, né, falava. A ciência muitas vezes era vista como algo pagão, que não era algo de Deus, da divindade. Então, tudo isso, na verdade, essa busca do conhecimento, da ciência e da razão, ela vem quebrar esses paradigmas que a religião, principalmente a religião católica, né, porque a gente está falando da Europa, ficou tomando conta durante todos esses anos, né? Então, foi um poderio muito grande que ele estava sendo quebrado, né? Aí, com essa valorização, então, da razão humana, que era um meio para você alcançar a verdade, a liberdade e a justiça. Então, tudo isso também era trazido, assim, de uma forma que iam propiciar essa evolução da humanidade, né? A evolução da humanidade, ela ia acontecendo com esse desenvolvimento da razão. E aí, se a gente volta para o que a doutrina espírita nos coloca, no primeiro, né, num dos seus pilares, que é o da fé raciocinada, então, que a gente tem que realmente, né, Deus, né, nos deu o aparato da inteligência para justamente esse instrumento da inteligência para que a gente pudesse, através da razão, tomar melhores decisões,
também, né? Então, quando a gente fala, quando o iluminismo já fala que valorizava a razão humana, era para justamente a humanidade começar a dar esse salto e não aceitar somente os dogmas religiosos que eram impostos na época. E aí tinha uma crítica a essas instituições religiosas que começou, a monarquia também, né? Então, dos reis, que tomavam conta, né, e cobravam aqueles impostos e aquela miséria difundida por toda a Europa, e começaram a promover essa ideia de um governo baseado na vontade do povo, que seria os governos-estado, né? E aí apareceu Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, que foram influenciando esse movimento também. Então, junto com Kardec, na Europa inteira, começaram propositalmente, já planejado, a encarnação de outros pensadores, filósofos, economistas, cientistas, artistas, músicos. Tudo isso veio numa massa grande, espalhado por toda a Europa, que propiciasse essa mudança de pensamento. Então, se a gente começa a ver tudo que foi povoado, né, Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, todos os países europeus, tinha alguém, algum pensador, ou algum músico, ou algum médico, alguém descobrindo alguma coisa. Então, isso que é bacana da gente ver nessa questão aí de como tudo estava sendo preparado para a chegada da doutrina. Pode passar, Wagner. Aí, então, estava passando por esse momento de transição cultural e científica, né? E outro fator da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial que também estava chegando, estava mudando o modo da economia, que antes era basicamente agrícola, baseado principalmente na produção de alimentos e muito rudimentar ainda, e com a questão da Revolução Industrial, houve esse aceleramento, houve um crescimento das cidades, e tudo isso que vocês viram nas aulas de história, né? Isso tudo passou a transformar, então, a sociedade, e a ciência começou a se tornar o pilar central, tá? Outra coisa também, do ceticismo e desilusão religiosa. Houve, de uma forma um pouco, não vou dizer generalizada, mas um aumento dessa questão dessa desilusão religiosa, porque eles começaram a criticar que Deus era aquele que estava sendo proposto para eles, né? Eles começaram a não aceitar mais aquele Deus como Deus é verdadeiro, eles passaram a não aceitar mais aquelas tradições religiosas como uma verdade. Então, tudo isso foi causando essas alterações, né? Uma outra coisa muito interessante, né? Ainda fala aqui no de baixo sobre a imprensa e os meios de comunicação. Antigamente, né, anterior a isso, quem dominava as escrituras, né, era quem sabia latim. Então, o povo simples, que mal sabia ler, eles não tinham acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus sempre tinha que ser dada por um sacerdote. Com todos esses avanços, e também dessa parte da imprensa, houve e também o protestantismo, ele também veio com uma força grande, importância grande nesse sentido. Uma das grandes contribuições do protestantismo é que trouxe a Bíblia para o povo, o que antes era reservado somente à leitura dos sacerdotes, feitas em latim. O protestantismo, muitos deles, né, Lutero também, eles foram trazendo para a língua própria de cada país. Então, isso facilitou também o acesso das pessoas a essas escrituras. Então, as escrituras sagradas, elas não passavam mais sendo poderio dos sacerdotes, elas começaram a também o povo ter acesso, né? Então, isso também começou a trazer uma revolução nessa área. Isso anterior à questão da codificação espírita, tá? Então, a gente está vendo que tudo foi um processo para que o momento certo acontecesse. Também aí, por conta disso, teve esse aumento do ocultismo, né, e do sobrenatural. As pessoas começaram a se interessar por isso. Não pelo ocultismo, a gente pensando nessa coisa negativa, que às vezes a gente associa com magia negra, nada disso. Mas eles começando a entender que existem fenômenos que são paranormais e que não eram explicados
muitas vezes com a observação que existiam coisas que aconteciam e que isso não tinha ainda uma resposta, né? E aí foi trazendo o interesse maior das pessoas por esse assunto, por esse estudo, por esse, enfim, né, um interesse maior. Tudo bem até aqui, gente? Eu vou falar muito hoje, vocês vão ter que me aguentar. E aí, outro item também de contribuição, né? Exploração das fronteiras entre a ciência e religião. E aí, o que o Espiritismo trouxe nesse momento, né? Ele foi visto por alguns como uma tentativa de reconciliar aspectos da ciência e da religião, oferecendo uma abordagem mais empírica para as questões espirituais. Então, quando chegou, por exemplo, a questão da codificação e da doutrina, começou a ter uma aproximação da ciência e da religião, que antes sempre foram vistas como opostas. Uma era oposta à outra. A religião acreditando toda nessa parte de que Deus, realmente ele era o único soberano, que era só porque Deus quis, porque Deus fez, porque Deus faz, e a ciência mostrando que existiam fenômenos que se davam por si só. O Espiritismo, ele vai juntar os dois, então que existe sim essa inteligência do universo, que a gente, né, essa inteligência divina, mas que sim, também existe o mundo científico e que um pode ser complementar ao outro, um não é contra o outro, e o Espiritismo ele vai trazendo esse afunilamento. Ele enfrentou resistências, né, nessa época, muitas, e críticas de cientistas, dos religiosos tradicionais e céticos, que considerava pseudociência ou charlatanismo. Então, quando a gente vê, até o próprio Kardec, quando ele começa a ir nas mesas girantes para ver esse fenômeno, estudar esses fenômenos, ele também achava que era charlatanismo, né? Até que ele foi pego por outras situações, que aí começou a deixar ele meio com a pulga atrás da orelha, que ele resolveu começar essa investigação e todo esse trabalho. Só que os religiosos, por exemplo, tradicionais, não queriam abandonar. Eles já estavam passando por toda essa transformação e perda do poder da igreja. Então, eles tinham que assegurar, de alguma forma ainda, isso, né? E se a gente for pensar nos dias de hoje, até hoje a gente ainda é assim, né? Tudo que é um novo, a gente dá um passo para trás antes de dar um passo para frente. Né? Então, isso é a natureza do ser humano. Pode falar, Pag. Eu tenho experiência com um amigo meu, por exemplo, que ateu, ele é muito cético, que nem as pessoas dessa época aí, só que ele recebeu uma psicografia de alguém, né, que ele gosta e que não tem como alguém escrever uma carta, né, para ele assim, que já se foi, e ele ficou extremamente confuso, porque ele não acredita em Deus, não acredita em espírito, mas alguém, então um espírito escreveu para ele e ele ficou meio confuso, como que isso é possível? Ele falou, não é cientificamente possível isso. Ele meio que é o que você está dizendo aí que passaram, né? Como que vai enfrentar contra os fatos, assim, né? Você vai argumentar se realmente tem um fato sobrenatural e vocês não tem como isso ser contra, mas também você não sabe explicar por que isso aconteceu, né? Aí foi isso que aconteceu na época, eu imagino. E aí você imagina que para o seu amigo ele já ficou agora com a orelha. Provavelmente ele já desconstruiu algumas coisas dentro dele, né? E aí você imagina isso numa escala maior na Europa acontecendo, né? Então todo esse fervilhão de coisas, né, que estavam acontecendo naquela época, né? A população também, de modo geral, então após essas guerras, todas essas revoluções, mudanças sociais, elas estavam em busca, né, de respostas para esse propósito da vida, sobre esse entendimento da morte, sobre o significado da sua existência. Então tudo isso, de alguma forma, também abalou o que sempre lhes foi dito. Então, novamente, também voltou a questão da razão, né, deles serem mais racionais e começarem realmente a questionar, né, que não, por exemplo, um Deus, se ele é bom e generoso, ele não pode mandar matar, né, matar em nome de Deus. Então, as pessoas começaram a questionar sobre tudo isso, questionar sobre a morte, porque naquela época, gente, vamos imaginar, primeiro que era uma pobreza espalhada na Europa toda, que eles viviam ainda também nessas guerras e ainda depois
com as guerras napoleônicas, né, trazidas pelo Napoleão, mas não só, tinham outras coisas acontecendo. Era uma pobreza muito grande. A gente fala que hoje a gente existe uma pobreza, existe, mas naquela época era muito pior, porque hoje ainda muitas pessoas conseguem ter minimamente alguma ajuda, principalmente nas cidades, né? Naquela época eram todos, né? Todos extremamente pobres, e só não eram pobres quem moravam nos castelos. Então tudo isso, assim, causava, né, muito sofrimento. Aí o desenvolvimento do método científico, que foi por onde Kardec começou realmente a se basear para investigar os fenômenos, né? E que foi a base dessa codificação, tá? Pode passar, Wagner. E aí também teve essa expansão dessas fronteiras, né? Então, o conhecimento humano é como se ele começasse realmente a estar pronto para essa expansão científica. Não só o experimento científico, mas também o filosófico, como eu falei, que por toda a Europa pipocaram grandes filósofos, pensadores, uma nova visão de economia, uma nova visão de tratados sociais, tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então aí, de modo geral, então o período da decodificação espírita ocorreu num contexto de mudanças profundas na Europa, com uma intersecção entre os avanços científicos, o ceticismo religioso, e o Wagner estragou a minha apresentação. A minha leitura, depois você corrige o erro. Uma intersecção entre os avanços científicos, o ceticismo religioso e a busca por respostas espirituais, e uma exploração das fronteiras entre a ciência e a espiritualidade. Então, ele surgiu como uma tentativa de fornecer essa abordagem sistematizada para explorar essas questões complexas do universo, né? Então, ele trouxe essas perguntas e respostas que, na verdade, é o mundo espiritual que estava se apresentando e respondendo para a humanidade, para os encarnados, né? Vamos falar assim. Aí agora sobre as guerras napoleônicas. Esse aí é uma fotinho do Napoleão, novinho, né? Diz que ele tinha, né, 1,5 metro de altura, uma coisa assim, diz que ele era um naniquinho. Não sei. Bom, mas foi um grande imperador aí, né? Então, no final do século XVIII, Napoleão Bonaparte emergiu como líder militar e político na França. E ele teve uma expansão militar agressiva. Então, na verdade, o Napoleão era para levantar essa bandeira da liberdade, fraternidade, né, igualdade, e no fim, ele se tornou um conquistador, compulsivo. Ele queria cada vez mais expandir o Império Francês, né? Trouxe também ideais revolucionários para muitas regiões, mas ele acabou com essas guerras, né, e com essa expansão do território francês, ele acabou trazendo essa desestabilização política e social. Só que essa desestabilização, no fundo, teve também uma contribuição boa. Por quê? Porque ele foi quebrando esses padrões, derrubando essas antigas ordens políticas e trazendo uma nova forma. Então, por exemplo, ele teve esse período de expansão, a França, né? O Napoleão foi lá conquistando guerra, e foi desestruturando todos esses outros impérios, monarquias que existiam ao seu redor. Quando começou a regredir tudo isso, que ele começou a perder essas guerras, todos esses outros, o entorno ali da França, do qual guerreou com ele, estavam se reorganizando politicamente. Então, a gente fala que existem mal, entre aspas, que são para o bem. Então, de certa forma, sem querer, sem ser o desejo dele, ele acabou interferindo nessa ordem social e política de uma forma geral na Europa, o que contribuiu para essa evolução da humanidade. É como se ele tivesse vindo, não era essa sua missão original, mas como se ele tivesse vindo para quebrar todos os pilares, sabe? Aquele que quebra, vim quebrar e agora vocês vão ter que reconstruir de novo. Foi um pouquinho isso que aconteceu naquela época, tá?
Então, essas guerras causaram muita instabilidade em muitos países, derrubando essas antigas ordens políticas e sociais, promovendo sentimentos nacionalistas e movimentos de resistência. E aí que começaram a surgir as nações, os estados, como hoje, mais ou menos, elas acontecem, tá? Aí, sobre a criação do Império Francês. Então, Napoleão se autoproclamou imperador da França, consolidando seu poder e promovendo essas reformas legais, administrativas e sociais em toda a Europa. Teve mudança nas fronteiras, então as guerras resultaram num redesenho dessas fronteiras e reorganizando a política, levando à formação de novos estados e o desaparecimento de antigos impérios. Teve uma expansão da educação nesse período, com ideais iluministas que incentivavam as reformas educacionais, e isso também era aceito, né, por Napoleão. Então, ele, não é que ele diretamente contribuiu para isso, mas ele não negou a existência e que isso se espalhasse pela Europa, tá? Então, visando maior acesso à educação e disseminação do conhecimento. O nacionalismo como força motriz para a formação de nações modernas e ações políticas subsequentes, tá? Aí, juntando tudo isso, né, uma forma de síntese aí. Então, tudo isso foi o iluminismo, bem assim, né? Então, o surgimento dos estados-nação, a questão da imprensa que divulgou conhecimento, o acesso, inclusive, aos livros religiosos, a questão do mercado, né, de você também trazer essa questão do surgimento e fortalecimento das cidades, então de você ter um mercado interno, a ciência moderna, a democracia representativa, a cultura secular, quer dizer, essa cultura que foi sendo acumulada durante os séculos, as pessoas também começaram a ter mais acesso, o expansionismo econômico. Então a gente, de novo, tem que pensar que Inglaterra, Espanha, Portugal, principalmente, eles eram os principais que causaram essa expansão com as colônias e domínio sobre esses outros continentes, né? A indústria, a revolução industrial e o equilíbrio dos três poderes, que seria, né, no caso hoje, do legislativo, executivo e judiciário, que não era chamado dessa forma, mas que os poderes já estavam mais equilibrados, e não só disso, o poder do imperador, com o poder da religião e com a população também. Então, todos esses poderes passaram a ter um pouquinho mais de equilíbrio. O declínio da religião, como ela era vista, né, a razão histórica, então, o desenvolvimento do racionalismo, o progresso, o contrato social, então, tudo isso começou também a ser visto na sociedade, e a superação do pensamento tradicional. Então, isso foram algumas das invenções culturais, ou seja, acho que não é nem invenções, mas dos aspectos culturais do iluminismo. Pode passar, vai. Aqui de novo, então, as descobertas científicas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As ideias liberais, né, então a igualdade de todos perante a lei, a liberdade do pensamento e de cultos. Então, isso também foi uma coisa interessante que aconteceu, que antes você não podia ter quase outros cultos religiosos que não fossem ligados ao catolicismo. E aí, com isso, com a questão do Lutero, do protestantismo, tudo isso foi sendo trazido de uma forma muito forte na Europa, e o que começou a ser permitido que houvessem outras igrejas que não fosse da Igreja Católica. E aí que fala, né, começaram a surgir pode passar, Wagner, vários cientistas, né, então Lavoisier, que a gente escuta, ele era um químico francês, considerado o fundador da química moderna, e ele demonstrou que apesar da mudança de estado da matéria durante uma reação química, a quantidade de matéria permanece constante, do começo ao fim do processo. Seus experimentos resultaram em evidências em favor das leis de conservação, que o espiritismo depois traria. Então, ele começou, através da ciência, a falar, uma reação química, ela muda, mas ela nunca deixa de existir o que ela era, né? Então, ela se transforma, mas a quantidade da matéria permanece. Então, essa lei de conservação, depois, a doutrina, ela veio trazer de uma forma um pouco mais explicativa também sobre isso. Então, esse é do Lavoisier.
Louis Pasteur. Então, Louis Pasteur também era um químico, né, biólogo francês, que fundou a ciência da microbiologia e demonstrou a teoria dos germes como causadores das doenças, que são os agentes patogênicos. Então, ele foi um dos primeiros a descobrir que a grande parte das doenças, elas eram causadas por esses germes, que hoje a gente chama de vírus e bactérias. E aí, ele também começou a desenvolver as vacinas, né, ele foi um dos primeiros a desenvolver várias vacinas contra essas patologias. E aí, tudo isso também, qual foi a contribuição nele? Para melhorar a saúde geral da população. Então, antes as pessoas morriam com 40 anos, elas começaram a ter uma chance de sobrevida maior. Então, isso também ajuda, se a gente for pensar, no próprio processo encarnatório, né? Então, a pessoa vai ter mais anos de vida para aprender a exercer alguma coisa. Mesmer, vocês vão escutar ainda mais dele, né? Porque ele começou a estudar o magnetismo. Então, olha lá, em 1734 até 1815, então foi antes do Kardec, né? Um médico austríaco, famoso por afirmar que existia um poder semelhante ao magnetismo, que exercia extraordinária influência sobre o corpo humano. Então, ele começou a estudar a influência do magnetismo sobre o nosso corpo. E hoje, ele se identifica com o estado de transe como hipnose. Então, como que você pode, entre aspas, levar uma pessoa ao processo de hipnose? Realizou pesquisa sobre as propriedades dos ímãs, né, dos fluidos e do magnetismo animal. Então, antes mesmo do que a doutrina trouxesse todas as explicações sobre isso, ele já estava estudando sobre isso cientificamente. E aí, segundo a teoria do Mesmer, todo ser vivo possui um fluido magnético que estabelece influências recíprocas entre os indivíduos. Isso a gente vê bastante, né, no Espiritismo. E ele lá em 1700 e pouco, ele já estava falando sobre isso. Pestalozzi foi super importante para a formação do Kardec. Então, Pestalozzi, ele era um reformador de educação, né, da educação de nacionalidade suíça. As suas teorias criaram fundamentos do moderno ensino primário e em 1799 inaugurou uma escola para crianças, na qual pôs em prática os seus métodos durante 20 anos. Nesse centro, a criança aprendia por meio da prática e da observação, bem como da utilização natural dos sentidos. Então, ele defendia muito isso, a aprendizagem pelos sentidos. E hoje a gente vê que a gente só aprende pelos sentidos, né? Então, a gente aprende sobre o que a gente escutou, sobre o que a gente viu, sobre o que a gente sentiu. Então, não tem outra forma, outro jeito do conhecimento chegar até nós, se não for por esse nosso campo proprioceptivo. Defendia a individualidade da criança e o seu desenvolvimento integral. E ele foi discípulo do Rousseau. Ele fundou a Escola Lar para crianças em várias cidades da Suíça, e entre elas a de Yverdon, onde Allan Kardec estudou e lecionou pedagogia. Então, o Kardec, ele foi discípulo, né, de Pestalozzi, estudou na escola de Pestalozzi, depois foi professor na escola de Pestalozzi. Então, toda a formação dele já vem também dele de Rousseau. Então, todo esse amparo filosófico, esse amparo de novos pensamentos, o Kardec, ele já, entre aspas, herdou nessa formação, tá? Descartes, né, René Descartes, isso já voltou para trás, a data lá, 1596 a 1650, então anterior a isso um pouco, anterior a tudo isso que estava acontecendo, ele começou a trazer as coisas do iluminismo. Ele era cientista e matemático, e aí também muito conhecido pelo nome em latim Renatus Cartesius. Ele foi o fundador da filosofia moderna por ter rompido com a predominância da escolástica e fundado seu próprio sistema de pensamento. A frase cogito ergo sum, penso, logo existo, é a base da sua filosofia. Então ele começou a trazer a questão do racionalismo, foi um dos primeiros que começou a trazer esse tipo de pensamento e uma quebra desse outro pensamento anterior. Até porque a religião naquela época não permitia que você pensasse, né? Você só seguisse. E quebrando esses paradigmas aí, né? Para chegar na famosa fé raciocinada, né? Kant, né, Immanuel Kant,
filósofo também alemão, considerado por muitos o pensador mais influente na Idade Moderna. E a pedra angular da sua filosofia está colocada na obra Crítica da Razão Pura, em que examinou as bases do conhecimento humano e criou uma epistemologia, uma teoria do conhecimento individual. Então, ali que começou, é como se fosse uma divisória em termos de estrutura de pensamento humano. Ele começou a ver essas bases do conhecimento, ou seja, como que o conhecimento humano se desenvolve. Ele criou toda essa teoria desse conhecimento, dessa epistemologia individual, explicando como esse conhecimento se dá, né? E isso foi também super interessante. Hegel, alemão também. Então, suas primeiras reflexões referem-se ao espírito do judaísmo e do cristianismo e testemunham preocupações religiosas e históricas. O que lhe interessava era descobrir o espírito de uma religião ou de um povo em seu contexto histórico. Então, ele já se dedicou às religiões. Vocês viram que alguns foram para a ciência, outros foram para a filosofia, e o Hegel, ele queria entender o espírito das religiões. Então, ele também começou a estudar de novo, de fato, o cristianismo, de fato, o judaísmo, para ver o que era aquilo que moviam tantas pessoas, que moviam a humanidade. E Kardec, o último que a gente vai falar aqui, que era esse espírito missionário encarregado de ser o portador dessa nova revelação. Foi preparado para ser o elemento unificador do pensamento desse século, pois unia o seu rigoroso método científico ao submeter os fenômenos espíritas à luz da razão, a integridade e a pureza do seu coração. No contexto do século das luzes, na França, onde o iluminismo assumiu sua feição intelectual mais vigorosa, o espiritismo elaborado, então, pelo iluminista romântico Allan Kardec. E aí a gente tem que pensar do romântico, que não é aquele romantismo, que a gente escuta falar, mas no sentido de acreditar realmente na essência do amor verdadeiro, tá? O progresso moral da humanidade estagnado, que estava parado durante esse período, distanciou-se cada vez mais do progresso científico, sendo que a comunidade europeia desiludiu-se ante as grandes conquistas alcançadas no campo da ciência, que não satisfaziam seus anseios espirituais. Então, para a humanidade, naquela época, que estava começando essa questão da decodificação, só a ciência não interessava mais. Então, por isso que teve uma adesão grande, não só ao espiritismo, como também, como eu falei, o crescimento de outras religiões paralelas, tá? Aí, nesse contexto, nasce o Kardec, em 18 de abril, ele publica, o Livro dos Espíritos, que iria preencher o vazio existencial da humanidade. Muito embora toda a Europa já estivesse familiarizada com os fenômenos espíritas, principalmente através do fenômeno das mesas girantes, tais fatos não passavam de meros divertimentos nos salões sociais. E a doutrina vinha para reabilitar, de acordo com as orientações trazidas pelos espíritos, o papel do homem frente ao seu destino imortal, desculpa. Pode passar, Wagner. E aí Kardec define a natureza desse último. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que também é às coisas metafísicas. Então, trouxe isso também, essa quebra da ciência, que antes ela era só materialista. E hoje a gente vê todo o avanço que cada vez mais comprova eficiência de passe, comprova o magnetismo, a questão também da nano, que eles vão falando, da
tecnologia da menor partícula da matéria, que antes a gente achava que era o átomo, que era próton, elétron e nêutron, que hoje já existe, né, através da física quântica, outras. Então, tudo isso a gente vai vendo o quanto foi trazendo também essas questões metafísicas, né, que é além do físico. E observando o aspecto metodológico do trabalho de Kardec, é possível constatar a significativa influência das principais vertentes do pensamento iluminista. Então, racionalismo, experimentalismo e evolucionismo sobre o espiritismo. Então, tudo isso é arraigado. Então, sendo assim, o espiritismo é, por um lado, iluminista em seu conhecimento racional das leis que regem a evolução biopsico-sócio-espiritual do gênero humano, e, por outro, é herdeiro da tradição filosófica do romantismo, reencantando o mundo com seus valores, com o amor e a fraternidade, elos profundos de cada nível evolutivo, em cada reencarnação, em cada ser, em toda individualidade, em diferentes esferas e manifestações da vida, a grande teia do universo, que não é outra coisa senão o pensamento de Deus. Ainda falando um pouquinho sobre a França, quando a gente lê que a França também tinha uma missão, quando trouxe a questão da Revolução Francesa, e ela que começou também mais fortemente com a questão do iluminismo, o que até existe na bandeira da França, né, que é igualdade, fraternidade e qualquer outro, terceiro, igualdade, fraternidade e esqueci. Mas, na verdade, assim, liberdade, isso. Liberdade, fraternidade e igualdade, isso mesmo, liberté, é isso mesmo. Ela tinha uma missão, o povo francês tinha uma missão, né? As pessoas que nasceram naquela época, que encarnaram na França, elas tinham uma missão. E aí, quando já mais para frente é feita essa releitura do que aconteceu, também houve uma falha nesse sentido, né? Porque eram para eles realmente serem os grandes, a pátria do evangelho, que hoje se diz no Brasil, e que a gente não sabe também se nós não falharemos enquanto pátria do evangelho, né? Mas que naquela época foi dada a missão para os franceses e realmente isso não aconteceu. Então, o que eu penso, agora minha particularidade, o mundo espiritual e Jesus, né, que é o nosso comandante aqui do nosso planeta, né, que é o nosso responsável, o nosso mestre, ele não desiste, nem o plano espiritual. Então, põe o plano A, se o plano A não deu certo, faz o plano B, se o plano B não deu certo, então a gente tem que sempre ter essa confiança que a gente está sendo guiado sempre para o melhor, né, isso a gente nunca pode perder de vista, que nada acontece por acaso, né, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão e sem o planejamento divino. E aí, por que a gente teve que estudar tudo isso? Para a gente entender aquele momento histórico, para a gente entender hoje o momento histórico que a gente está. Então, qual é a nossa missão hoje enquanto espíritas? Qual é a nossa missão enquanto ser humano, enquanto indivíduo, independente do que escolhe de doutrina espiritual, religiosa, filosófica, enfim, mas qual é a nossa missão? Né? Então, qual é a nossa missão enquanto indivíduo, qual é a nossa missão enquanto sociedade, qual é a nossa missão enquanto humanidade? Então, acho que isso que a gente tem que aprender com os erros do passado, né? Entender o momento presente que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer para ir construindo esse futuro. Eu acho que é mais ou menos isso. Aí pode ser, né, Wagner, que daqui 100 anos estejam tendo um curso do Básico 1, aí vão falar, nossa, lá em 2020 acontecia tal coisa, meio Brasil, blá, 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 blá. Vai saber, a gente não sabe, né? Mas a gente constrói a história, a gente faz parte da história, a gente é a história. Então, isso que a gente não pode nunca deixar de esquecer. Tá bom? Gente, eu sei que foi uma aula, assim, muito teórica hoje, o Wagner vai dar continuidade à parte B, mas que eu acho que é importante trazer essa reflexão, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta assim para talvez seja interessante para todos, né? Saber o porquê que o espiritismo não disseminou com o cristianismo como uma religião, vamos dizer assim, em massa, como não fomentou como naquela época até hoje, né?
as pessoas não aderem ao espiritismo, não despertam para poder conhecer esses fenômenos espíritas mais a fundo. São poucas pessoas. É a pergunta? Isso. Bom, se a gente for voltar lá para o cristianismo, também havia a questão do povo judeu, que eram os primeiros escolhidos, né? Que pelo menos é o que diz na Bíblia. E aí, eles também não foram responsáveis pela disseminação do cristianismo no mundo. Então, na verdade, a gente vê que é uma sucessão de falhas, né? Que todos os planejamentos, lógico, a evolução está acontecendo, mas talvez muito mais lenta do que ela poderia ser, né? Hoje, talvez a gente tivesse que estar num nível mais evolutivo de humanidade, depois de tantas guerras, depois de tantas misérias, sofrimentos, já era para a gente ter aprendido alguma coisa. Covid, depois vai ter um novo normal, um novo não sei o quê. Não, gente, tá igualzinho que sempre, se não tá pior. Né? Então, a dificuldade que a gente tem mesmo, Wagner, eu acho. Eu penso, e aí, de novo, sou eu que estou falando a minha opinião sobre a sua pergunta. O cristianismo, ele também demorou um pouco para ser difundido, né? Ele veio, na verdade, e eu penso que foi entre aspas, falso cristianismo, porque ele veio carregado de sangue, espalhando ali por todo o mar Mediterrâneo, né? Muitas lutas, muitas conquistas tiveram ali aquele pedacinho de África e Europa, o Império Romano vindo em massa, trazendo tudo isso. Então não era de verdade a palavra de Cristo, né? Do amor ao próximo, da caridade, de tudo que ele tentou ensinar para a população. Eu acho que demorou muito tempo para as pessoas realmente entenderem. E ainda não entendem, né, o verdadeiro ser cristão. Nós mesmos é difícil para nós, que ainda temos um pouco mais de conhecimento. Então, eu acho que a gente é um osso duro de roer. Eu acho que é isso. Não sei, mas também. Que o cristianismo demorou, né? Demorou para acontecer de fato, né? Que antes não tinha nem a liberdade de ter uma religião, né? E aí depois teve alguns imperadores foi vários passos, né? Alguns imperadores começou a ter leis que toleravam outras religiões, que, por exemplo, não ia matar você porque você era de outra religião, né? Aí facilitou a expansão do cristianismo, até chegar o momento lá que o imperador lá, Arthur, lá, liberou, foi batizado, né? Esqueci o nome do imperador. Que ele foi batizado pelo cristianismo e aí virou um estado cristão. E aí demorou o quê? Uns 300 e tantos anos para isso acontecer depois do nascimento de Jesus. Se a gente for pegar o Kardec, né, faz um pouco mais de 100 anos aí que ele passou. E aí eu acho que no caso do espiritismo, as pessoas meio que vão ter que sacrificar os costumes materiais, né? E se ligar mais às ideias espirituais. E esses costumes, esse nosso apego material, ele é muito difícil de se desvincular, e acho que isso demora para ir se despertando, né? Começar a procurar essas coisas do além, vamos dizer assim, do espiritismo, na visão cética. Eu penso que a gente aprende sempre pela dor, né? E realmente, se é um momento de transição, eu acho que muitas coisas ainda vão abalar as estruturas, eu penso, da sociedade, como ela está organizada hoje, né? Até essa questão que a gente fala de mudanças climáticas, de grandes migrações, quer dizer, vão acontecer devido ao clima, devido a outras coisas. Então, a gente não tem como prever como que vai ser tudo isso. Então, realmente, talvez não exista mais uma terceira guerra mundial, que falou que se a gente em 100 anos não tivesse a terceira guerra mundial, o mundo entraria em regeneração, que os espíritas dizem, né? Mas eu penso que muitas coisas ainda acontecerão que abalarão assim como o iluminismo abalou a estrutura da sociedade na época e construíram uma nova sociedade. Então, qual será a nova, né? Então, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, qual vai ser a próxima etapa? A humanidade passou por muitas etapas, né?
A gente não tem certeza ainda como vai ser. E aí eu acho que nessas mudanças, sim, muitos despertarão para a espiritualidade. Porque vão ver que o material, a gente só vai precisar, a gente só vai, não é nem que vai precisar, a gente só vai ter o suficiente. Porque o planeta não vai, ele não vai estar regenerado o suficiente, a natureza. Então você só vai ter a água suficiente, você só vai ter a comida suficiente, as pessoas vão ter que aprender a viver com o suficiente, sem o exagero, que é o que hoje a nossa sociedade consumista vive, né? Hoje nós consumimos demais. Consumidores, diz que tem uma diferença, né, entre ser consumidor. Consumidor, todos os seres vivos são. Então, até a formiguinha que come a folha, ela está consumindo a folha. Mas nós somos consumistas. Consumistas é diferente de consumidor. Então, a gente consome muito mais do que o que realmente a gente precisa. Eu acho que vai ser aí que a coisa vai pegar, futuramente, eu penso. Opinião de Carla Sazzi. Então, minha própria, pessoal, tá? Então, esse é um parênteses meu. Eu acho que a gente vai tomar um chacoalhão, sim, já tá começando. Guerra da Ucrânia, gente, 1 ano. No começo todo mundo, agora ninguém me liga mais que estão os 2 países lá. Infelizmente, África sangrando há séculos a pobreza extrema na África. Como que ninguém nunca olhou para aquilo? E eu falo, ninguém, inclusive a gente, eu, né? Então vai chegar uma hora que vai chegar no nosso conforto da nossa casa e a gente vai ter que procurar soluções coletivas, sim. Eu acho que o Covid foi só uma pinceladinha, para alguns já entenderem, assim como tinham os que tinham consciência e pegavam somente o necessário, os desesperados se enchiam, né? Vocês viram carrinho de supermercado com 20 pacotes de 15 quilos, sendo que aquilo ela não consome nem num ano e já tinha comprado arroz, quer dizer, ia estragar o arroz, não ia dar conta de comer aquele arroz todo. Papel higiênico que sumiu dos mercados, né? Então acho que é isso, não sei. Muitas reflexões. Mas a gente lembrar que Jesus não larga o leme, né? Então que a gente está amparado e protegido por ele. Acho que é isso mais que a gente tem que pensar. Alguém quer se colocar também? Fala, Marcos. Com relação à pergunta do Wagner, né? Tem um outro viés, por que o cristianismo se espalhou tanto, né? Penso eu que... Quer dizer, o espiritismo, né? Não, o cristianismo se espalhou muito mais rápido e atingiu uma massa muito maior do que o espiritismo. Não sei se foi essa pergunta que você tinha feito, né? Foi isso que eu entendi. Eu acredito bastante que, assim, tá ligado muito ao controle de massa. Então, assim, centros de poderes, eles perceberam que controlando a religião e a imprensa, principalmente, eles conseguiriam ter um controle de massa mais eficiente. Então, se você, através da imprensa, conseguisse espalhar uma religião, né, que pudesse abranger um maior número de pessoas, você conseguiria também um controle de massa muito maior. Então, eu olhando por essa ótica, você vê a religião como controle de massa mesmo, de populares para fins políticos, né? Então você vê que aqui mesmo toda emissora de televisão está vinculada praticamente a algum centro religioso, e isso estabelece ali um controle poderosíssimo, né? Tanto para espalhar a certa religião, mas também para poder manipular também todos os pensadores, as pessoas, né? Colocar dogmas, paradigmas, né? Uhum. Então, eu vejo a imprensa como uma grande aliada da religião para disseminar, né? Então,
nesse sentido que eu acabei percebendo essa intimidade com a religião e a imprensa, né, e a política. Não sei se... E o Espiritismo, como ele traz a questão do livre-arbítrio, da lei de causa e consequência, ele traz todas essas outras coisas, né, da racionalidade. Então, isso vai contra, né, Marcos, o que outras religiões propõem. Que outras religiões, muitas delas, não querem te dar o livre-arbítrio, não querem te dar a razão, a racionalidade, porque se a gente for usar a racionalidade, a gente desconstrói tudo aquilo, né? A nossa razão não bate com tudo aquilo que está sendo pregado, né? E é triste isso, e você tem toda a razão dessa questão de manipulação, né, de massa. E a gente vê o cenário político até no próprio Brasil, bancada evangélica, bancada não sei o que lá, bancada, né, que podem colocar um político que se diz tal coisa ou que se diz outra coisa, e eu não estou justificando nada, só estou mostrando o cenário que a gente vive hoje, né, e que a gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque quando a gente vê, a gente está sendo guiado nessa massa também, né, então a gente toda hora tem que, acho que, puxar o freio de mão, parar, pensar e falar, opa, não é bem assim, né, e a gente tentar trazer realmente o ensinamento do Cristo, né, que é o mais difícil, eu acho, trazer a verdade dele, né, na sua essência, né, que muitos não entenderam naquela época e até hoje, 2000 anos depois, ainda não entendem, mudam a palavra para os seus interesses próprios, né, na verdade é isso, que é o que a religião fez ao longo de todas essas décadas, né, séculos, na verdade, né, mas é isso mesmo, concordo com você. Mas alguém quer falar? Senão o Wagner vai abrir a parte dele. Fechar meu microfone agora. Então, eu só vou complementar falando sobre essa parte do Consolador, do Espiritismo, essa terceira fase, vamos dizer assim, da humanidade, que é o próprio iluminismo ali, naquela época que a Carla explicou o contexto histórico, e aqui eu vou explicar de uma forma baseada no próprio Evangelho do Cristo, ele dando indícios, né, já falando na própria palavra lá, 2000 anos, que esse momento iria chegar e chegou, né? Esse estágio. É como ele disse que, né, para a época que a gente não tinha capacidade, não tinha ouvidos para ouvir, com aquela figura de linguagem dizendo que a gente não tinha evolução, maturidade espiritual suficiente para entender as luzes do espiritismo, né? Que de certa forma até hoje, né? É meio complexo, é meio difícil entender. Tem livros extremamente técnicos, né? Do próprio espiritismo que até para a humanidade de hoje, né? Na evolução que ela está, a gente tem uma dificuldade de entender. Imagine lá 2000 anos atrás, né? Então, a gente vai ver aqui como Cristo meio que previu que esse momento iria chegar. Aí aqui uma palavra dele, né? Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o reconhece, mas quanto a vós os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenha dito. João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. E é muito importante a gente, por exemplo, essa parte aqui, né, que que ele veio para relembrar, ele veio para complementar, ele não veio para confrontar, assim como Jesus também veio falar que ele não veio contra as leis de Moisés, ele veio para acrescentar. E a gente sabe, né, que o Kardec veio abordando outros assuntos adicionais, mas mantendo essa base do cristianismo nas palavras, nos conceitos do próprio Jesus, né? Jesus, nestas máximas, traz novas esperanças para todos, pois ele nos promete um novo Consolador que vem lembrar tudo o que disse e trazer novos ensinamentos, que na época a humanidade não estava pronta para entender,
fortalecendo assim a fé no futuro. O Espírito de verdade preside o trabalho da terceira revelação. O Consolador prometido, que é o Espiritismo, pois somente com o conhecimento da verdade que podemos ser consolados. Então, como já falei, né? Então, é o terceiro momento, o terceiro passo aí da humanidade, saber sobre esses fenômenos espirituais que sempre existiram e, finalmente, com Kardec, ele pôde ser estudado com uma metodologia, de uma forma que todos teriam acesso, né? Nós temos acesso aos livros, nós temos o curso, nós temos várias formas aqui de poder saber o que é esse mundo espiritual. Tem pessoas médiums há muitos anos, há séculos, sempre existiu médiums. E finalmente os médiums agora eles podem ter acesso à informação e entender o que está acontecendo com eles, né? E não ficar vendo coisas, sentindo coisas e não ter uma explicação que o médico físico vai falar para tomar um monte de remédio de tarja preta, que o outro vai falar que é o demônio, e assim, né? São coisas que realmente a humanidade estava, uma informação que a humanidade estava precisando ter para poder ter essa expansão, esse entendimento maior, né? Desses fenômenos. O Espiritismo, através da manifestação dos Espíritos, vem confirmar, explicar e desvendar os mistérios que estavam ocultos sobre o véu, trazendo consolação e entendimento às almas sequiosas de uma causa justa e um objetivo útil, com respostas concretas a todas as dúvidas e aflições. E aí, aflições é o que, por exemplo, me pegou essa consolação, que pegou muitas pessoas que vieram para o Espiritismo, nessa explicação consoladora da perda de um parente próximo nosso, como que é que Deus vai permitir, né? Deus não é bom, por que ele permite levar uma pessoa que eu gosto? Acabou, aí se a pessoa foi mal, ela vai para o inferno, e aí como pode ter o diabo, uma coisa que, né? Aí você começa a entender que tudo isso tem uma explicação muito mais profunda e menos figurativa ou dramatizada, né, que a religião colocou de uma forma durante muitos séculos, né? E aí a gente consegue ter finalmente uma fé racionada, né, raciocinada, que eu posso ter a minha interpretação e eu posso ter questionamentos íntimos, filosóficos, internos, sem ser atacado, né? Então, tem a liberdade aqui de falar, vocês têm a liberdade de entender o que está sendo falado aqui, guardar para vocês e refletir para vocês. Um tempo atrás a gente nem podia ter essa manifestação. Então, é uma forma dessa liberdade aí que a própria Revolução trouxe para a gente, de ter liberdade de pensamento e de convicções filosóficas, né? Que a gente começou a ter depois da doutrina espírita, né? Aí a doutrina espírita é produto de um trabalho coletivo da espiritualidade maior, não sendo uma concepção humana e individual, por ser obra dos espíritos, se espalha para todos os cantos dos planetas, confirmando sua veracidade e seus ensinamentos. Então, como a gente sabe, né, que Kardec fez, o espiritismo a gente coloca no Kardec porque ele escreveu, né? Ele fez a metodologia, a perguntinha aqui, tal. Mas a gente sabe que ela é uma coletividade espiritual enorme para poder fazer isso acontecer. E ela não é centralizada numa pessoa, não é centralizado até hoje, né? Que a gente, até lá no cristão, quando a gente faz o trabalho mediúnico, a gente não focaliza num médium só. Ah, fulano falou isso. Ah, veio de um médium, vamos confirmar com outro médium. A gente nunca trabalha com uma opinião só, né? A gente tem essa diversidade para poder nos dar mais razão e mais aquele método praticamente científico, né? De experimental, de confirmação, né? De duplo, que é o nome da palavra que eu esqueci, que é aquele método científico de confirmação, não sei qual, esqueci o nome. Você sabe aí, Carla? Acho que é isso, dupla verificação, Isso. dupla confirmação, uma coisa Tem um nome parecida. mais bonito, mas eu não lembrei. Aí, A gente entendeu. quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, já nos mostrava a importância de acreditarmos em dias melhores no amanhã, e este amanhã pode significar a felicidade das existências futuras.
Então, naquela época, Jesus já vislumbrava essa vida melhor que a gente tem hoje comparado àquele tempo, né? Até pouco tempo atrás, ali na Revolução Francesa, que a Carla falou, já teve um salto enorme, né? E antes da Revolução Francesa era pior ainda, da época de Jesus era pior ainda as condições de vida, né? De você ser um ser humano, né? E aí a gente também pode projetar dias melhores também hoje, né? Com a transição planetária, a gente vai ter o merecimento de ter uma vida melhor, um acesso melhor a várias coisas, assim como assim como a gente vai acabar com os vícios, a gente vai acabar com as doenças, tudo isso a gente vislumbra para dias melhores no futuro, né? E a gente está nesse progresso e como Jesus prometeu, esse momento veio com a iluminação do Espiritismo e o próprio Espiritismo nos promete também dias melhores, né? Com, com todos esses problemas sendo as guerras em geral, tudo, com esse mundo regenerativo que vai nos beneficiar. No trabalho de purificação, ou seja, nas dificuldades que passamos, se dá o aprendizado espiritual, portanto, as dificuldades que precisamos vivenciamos são resultados do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, de uma forma coletiva, né, da própria humanidade, né, a gente individualmente colhe erros da vida passada e a própria humanidade colhe coletivamente erros do passado e a gente tenta reformar, ficar, né, reformando, melhorando, pagando essas dívidas também de uma forma planetária, né? Com o esclarecimento que a doutrina espírita nos propicia através da pluralidade das existências, sabemos que Deus é justo, bondoso, misericordioso, portanto devemos passar pelos percalços da vida com um sentimento de resignação e submissa às vontades de Deus associadas à fé verdadeira e à confiança do futuro. Então, é uma mensagem de esperança de que a gente no caminho certo, como a gente está estudando, está observando, vai fazer com que tudo isso se renove para dias melhores que virão, né? Acho que é melhor terminar assim, né? A gente com essa esperança de que aí vai ter um futuro melhor. Não falar do que a gente fez errado só, né? Vamos falar que a gente está no caminho certo e que a humanidade vai progredir e vai ter dias melhores aí logo mais. Sim, eu acho também, por isso que eu falo, mas assim, eu acredito que haverão mudanças, porque quando a gente pensa num planeta de regenerar é curar, mas ainda você não vai estar bem, você vai estar se curando. Então, para a gente ter a cura, a gente necessita de um esforço, né, para que realmente isso aconteça. Então, a gente pensar que a gente está no momento transitório, caminhando para um planeta de regeneração, é porque a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente, né? Então, quando a gente pensa, vamos pensar regenerar um solo, moxa, a gente tem que cuidar daquele solo, tem que adubar para ele voltar a ser fértil, para poder plantar uma coisinha. Quando a gente vai regenerar um rio, a gente tem que cuidar daquela água para que ela, né, não poluir aquela água, para que ela volte a ser potável, ter vida aquele rio. Então, eu penso que um planeta em regeneração, ele vai exigir muito trabalho de todos nós, mas é isso que o Wagner falou, os espíritos que não estiverem mais nessa vibração de não querer colaborar para essa mudança, realmente eles não vão encarnar mais aqui, né? Então, isso do bem vai prevalecer porque todas as pessoas estarão unidas para essa regeneração, mas não que a gente ainda vai ser um planeta feliz e ditoso, esse é o próximo estágio, né? Então, a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente, né? E nem sempre vai ser fácil, mas eu acho que tudo é para a gente aprender, né? Tudo é para a gente aprender e evoluir. O provas de expiação eu entendo como um estágio que a gente está machucando a nossa perna, machucando o nosso corpo, envenenando o nosso próprio corpo com ódio, com amargura, com vingança, esses sentimentos ruins, com vícios. E a gente está deixando isso de lado, né? Deixando esses vícios, essas amarguras, e aí a gente vai passar a cuidar agora dessa perna, né? No mundo regenerativo. Ela ainda vai estar machucada, mas a gente ainda vai estar num processo finalmente, de cura, né? Disso. A gente não vai estar mais se machucando, né?
E vai estar cuidando A gente do machucado. vai estar cuidando do machucado. É isso aí. É menos pior, né? É menos pior Menos pior. você ficar machucando ele. Pensa que pouco tempo atrás todo mundo se resolvia na faca, gente, né? Hoje já são poucos que se resolvem na faca, né? Antes qualquer coisa era sacava o facão, arrancava o pescoço e estava tudo certo, né? Então hoje já as pessoas já não arrancam o facão, né? Mas são só alguns, né? Mas a gente já está evoluindo, né? E pensa o quanto a população aumentou também. Hoje somos 7 bilhões de pessoas habitando. Naquela época eu não sei qual era a população nem da Europa, na época aí mas é algo assim exponencial, eu não sei quantos habitantes tinham no planeta na época de 1800. Mas vamos pensar que 7 bilhões é muita gente, né? Muita gente aqui. Já pensou, Então, você tem que ir na padaria, comprar um pãozinho, colocar uma armadura, colocar uma espada e tudo para poder comprar um pãozinho? Vai ser muito ruim, né? Hoje a gente tem esse privilégio de ter independência de religião, pensar em coisas novas, ter acesso à informação e não precisar andar de armadura na rua. A gente pode andar com a à noite. A gente tem que aprender só a tirar as armaduras da alma, né, Wagner? Que essa a gente deixa bem armada, né? Então essas que a gente também tem que aprender a desarmar e para que a gente possa andar realmente em paz, né? Na verdade, eu acho que é isso, né? Ter paz. Gente, eu acho que é isso. Vocês são muito quietinhos, viu? Estão muito quietinhos. Vamos ver se vocês participam mais nas próximas aulas. A gente vai, acho, talvez, pensar em outro formato, né, Wagner? Vamos começar a pensar formato para cutucar esse povo, para falarem, né? Mas o Básico 2 é um curso bem gostoso. Eu acho que o Básico 1 é bem denso em relação a informações do mundo espiritual. Eu acho que o Básico 2 traz mais uma questão da filosofia mesmo, sabe? Desse outro pilar aí da filosofia, depois a gente vai estudar as leis divinas, né? Todas aquelas leis, as leis morais, então eu acho que vai trabalhar um pouco mais esse outro lado nosso, que eu acho que é importante também, né? Alguma dúvida, gente? Olha aquela pergunta famosa, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Quem era criança e ouviu essa pergunta? Responda, né? E a gente para pensar ainda, né? A gente para pensar quando fazia essa pergunta, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Você parava para pensar qual era a cor do cavalo. Eu era esses alunos atentados que faziam essas perguntas. Eu vou procurar esse texto ainda, eu vou mandar para vocês, tá? Porque fala até quando Napoleão voltou para o mundo espiritual, que ele se deu conta da falha da missão dele, né? Então, é bem interessante. Eu vou ver se eu acho, e aí eu mando para vocês, tá? Tá bom. Ô, cara, me deu vontade de assistir de novo o filme de Kardec depois dessa aula. Vou assistir com outros olhos. E tem, além desse filme do Kardec, tem uns documentários bem interessantes. Teve um que eu assisti que eram 5 episódios, que é de um francês que ele vai lá, ele vai entrevistando as pessoas e como que hoje na França quase ninguém sabe quem é Kardec, que é onde ele nasceu, entendeu? Então, como a coisa realmente assim mudou. Eu vou ver se eu acho esse documentário, acho que eram 5 episódios, e é bem interessante fazendo todas essas pesquisas aí. Tem outros, né, que a gente vai vendo que não são só o filme do Kardec, que é aquela edição brasileira, mas tem outros também. Vamos ver se a gente procura e coloca no... Pode assistir, tem um documentário da Joana d'Arc novo no Netflix também, que é muito bom. Só escrever Joana d'Arc lá na busca, lá que vai aparecer uns documentários recentes bons aí dela. Aí eu vou ver esse outro onde que tá, se tem no YouTube para todo mundo poder assistir ou se só nessas plataformas pagas. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Eu sei que foi aula de história hoje,
Mas tem dia que aula de ciências, tem dia que aula de filosofia, tem dia que aula de espiritismo. Mas hoje foi bem aula de história. Tá bom? Alguém quer fazer oração? Vocês têm que começar a fazer oração também, não só eu e o Wagner. Quem gostaria de fazer oração de encerramento? No presencial sempre era alguém, né, Wagner, do básico 2. Agora vocês estão no básico 2, sem começar a fazer oração. É só levantar a mão. No susto. Não briguem, não briguem. Deixa para a próxima. A próxima a gente já vem inspirado. Olha só. Vivi não quer fazer uma oração? Luciana? Não? Ai, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem que tava? A Ana tava lá. Quem foi esse domingo? Acho que só a Ana, né? Foi a palestra do Wagner, a primeira, viu? Foi boa, Ana? Você gostou? Foi ótima. Comparado com os dele, todo tímido lá, tá cada vez melhor. Tá vendo só? Obrigado. Nosso instrutor aí agora já tá virando palestrante. É verdade. Obrigado. Então tá bom, Wagner. Então é você que faz a oração final. Sobrou para mim de novo. Sobrou para você. Paciência. Semana que vem a gente começa, hein? Tá bom? Ninguém mandou não ter vergonha, aí sobra para ele, né? Vamos agradecer a Deus por essa aula de hoje, por esse conhecimento histórico aí que a Carla veio compartilhar com a gente. Pedir muita luz em nossos corações, nas nossas casas, para encerrarmos o nosso dia com muita paz no coração, para que também recarreguemos aqui as nossas energias, né? Um alto passe para recarregar nossas energias para essa semana, trazer muita luz para a nossa vida essa semana também. Que possamos, com essas reflexões aqui, né, maturar, pensar na nossa mente, no nosso coração durante o dia a dia e aplicarmos nessa ação desse amor, benevolência que Cristo nos deixou no nosso trabalho, na nossa família, em todos os ambientes que nós interagimos aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a paciência de todos. Uma boa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Obrigado, gente. Graças